Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre o funcionamento do computador. Nós abordaremos agora o assunto de software, para que servem, como que funciona e quais são os seus respectivos tipos, beleza? Então, primeiramente, sabemos que para o computador funcionar você precisa do hardware e do software. O hardware é toda a parte física e o software, o que seria, professor? Software, gente, nada mais é do que toda a parte lógica, é tudo que precisa para funcionar, para comandar. Então, fazendo uma analogia com o corpo humano, é como se o nosso corpo, os nossos membros em questão, fosse a parte física, e o nosso cérebro, através dos nossos neurônios, dos nossos sensores, ele mandasse uma informação, mandasse uma instrução, e assim seria o software. Então, hardware toda a parte física, e software toda a parte lógica, tá? Lembrando que os dois têm que trabalhar em conjunto, não existe só a figura do hardware, não existe só a figura do software, beleza? Mas quando se trata de concursos públicos, ele não vai perguntar uma pergunta básica, o que seria um software, o que seria um hardware, qual que é a diferença que existe entre os dois. Ele vai perguntar outras coisas mais avançadas. E essas coisas mais avançadas seriam a parte de uso, que nós chamamos na computação de licenciamento, tá? O que seria licenciamento, professor João Kleber? Licenciamento é como você utiliza aquele software, Se você paga, se você não paga, se você tem acesso ao código-fonte, pode ficar tranquilo que essas terminologias técnicas nós vamos aprender no decorrer da aula, Então, primeiramente eu sei que o software é toda a parte lógica, É ele que manda as instruções para o hardware para poder funcionar o meu computador. Só que eu preciso saber sobre isso, tá, gente? E é muito importante. O seu licenciamento. Se cair no seu concurso público, o que é licenciamento? É nada mais do que o uso, tá? Como que você utiliza aquele determinado sistema, beleza? E a partir desse pressuposto, gente, nós temos o software proprietário, nós temos o freeware, nós temos o shareware, também o shareware, dependendo da pronúncia, Software livre e open source ou, dependendo do concurso em questão, eles colocam a versão em português, A nomenclatura em português que seria código aberto. Tá? Existem outros tipos de licenciamento? Existem sim, tá? Só que para concurso é isso que importa para nós, beleza? Aí vou precisar saber de todos esses? Vai sim, mas nós vamos aprender de uma forma bem didática, beleza? O primeiro tipo de licenciamento que nós iremos falar é sobre o software proprietário, tá? Quando nós falamos sobre software proprietário, o próprio nome já diz, que existe uma figura, que é dona daquele software. Se eu sou dono de alguma coisa, eu é que imponho as ordens de como se vai se utilizar, correto? Então, partindo desse pressuposto, galera, o que seria um software proprietário? Ele é limitado, porque ele tem direitos autorais, e a pessoa que produziu determinado software é ele que vai determinar como que vai ser as suas possibilidades de uso, tá? Normalmente, praticamente aí 99% dos softwares proprietários, você só vai poder utilizá-lo, você só vai possuir a liberdade de uso mediante a pagamento. Então, de certa forma, o quê? Você vai utilizar o sistema? Vai, mas só se você arcar financeiramente. Antes disso, você não vai conseguir. E aí, uma grande pergunta, que cai em concurso e poderá cair nesse concurso do ano 2017 sobre o Windows, Eu sei que muita gente não tem a ideia que o Windows é um software proprietário, Então, quer dizer que para eu poder utilizar o Windows, eu preciso pagar? Sim. Ah, mas eu não paguei quando eu estava usando no meu notebook, no meu computador. Certo, gente, mas queira ou não, existe um técnico de informática ou existe uma outra pessoa que instalou o teu programa, que instalou um software pirata. O que é um software pirata? É um software que você craqueou, E aí que vem a palavra crack, que nós iremos abordar muito mais na parte de segurança da informação. O que é um crack? Tá? É uma quebra do sistema. E quem instalou o sistema no teu computador, ele quebrou o Windows, de modo que
a Microsoft não consegue verificar que aquele software é o quê? Pirata. Mas, a priori, toda vez que você tiver o Windows, né, você tem que pagar para poder utilizar. Beleza? Então, o Windows ele é um tipo de software proprietário. Então, é a Microsoft que delimita como que vai ser utilizado. Lembrando, a Microsoft é uma empresa que precisa de dinheiro, então só vai poder utilizar, né, se você pagar, né? Então, sempre as pessoas têm dúvida, mas eu não paguei para utilizar em casa. Claro, porque você teve um técnico, né? Você teve uma pessoa que instalou um software pirateado, tá? E seguindo os princípios, isso é antiético, né? Então, você é um cracker também, né? E aí a gente tem aquela ideia de hacker e cracker. Cracker é o cara que quebra o sistema, tá bom? Beleza? Bom, continuando, vamos resolver questões para massificar nosso conhecimento, tá? Essa questão foi do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A banca que realizou o concurso foi a VUNESP, né, no ano de 2015, para o cargo de agente. Ele cobra o seguinte: o software proprietário caracteriza-se como modelo de negócio em que o software... Vamos apagar aqui para melhorar. Em que o software admite que seu código-fonte seja acessado e modificado para fins comerciais. Negativo, gente. Tá? Primeiro, que você não vai ter acesso ao código-fonte, tá? Você vai ter acesso ao uso, tá? Lembre-se muito bem dessa palavra, como eu citei anteriormente. Ferramenta proprietária, software proprietário, você só vai utilizar, beleza? Então você já pode eliminar a alternativa A. B. Autoriza que os usuários que possuam uma cópia utilizem para qualquer finalidade. Negativo. Quem define o que você vai utilizar é o autor em questão. Então, ele que define. Não é porque você tem uma cópia que você vai fazer o que você bem entender. Então, elimina-se essa questão também. É cedido completamente, incluindo os direitos autorais sobre ele. Quer dizer que só porque eu comprei o Windows, eu vou ser o dono do Windows? Não, né, gente? Eu só tenho liberdade de acesso, de utilização. Então, você elimina também. É distribuído gratuitamente? Pelo amor de Deus, né, gente? Já vamos até eliminar, nem quero ver o resto. Por quê? Se é software proprietário, você tem que arcar financeiramente. Possuem restrições sobre seu uso e geralmente não oferecem acesso ao seu código-fonte. Está aqui a nossa resposta, né? Está aqui nossa alternativa. Então, vocês verem que vocês precisam entender para que serve o tipo de licença e utilizar a técnica de interpretação de texto, beleza? Continuando falando sobre tipos de licenciamento, né? Nós iremos falar sobre freeware. Eu costumo chamar essa categoria, né, de 0800. Por que é 0800? Porque 0800 é o quê? Gratuito. Tá? Então a ideologia de freeware significa o quê? Você não paga para poder utilizar. Lembrando, da mesma forma que o software proprietário, a ideia principal é você utilizar. A diferença principal é que aqui você não paga, beleza? E aí o que acontece? Nós temos alguns exemplos, nós temos o Skype, o Adobe, que é leitor de PDF, né? E aí tem muitas pessoas que, né, queimam, né? Como se diz assim, perguntam: professor, eu utilizei um software durante 30 dias, só que nesses 30 dias ele parou de funcionar. E aí nós vamos aprender posteriormente que isso é um outro tipo de licenciamento, tá? Então não confunda as coisas. Se você pode utilizar em determinado tempo, né? Se for 10, 15, 20, 30 anos, infinito, por exemplo, esse é um software freeware. Beleza? Então vamos responder questões aqui para massificar nosso conhecimento. Essa questão foi da Polícia Civil do Piauí, né? A própria Universidade Estadual do Estado realizou a banca, né, no ano 2015 para o cargo de escrivão. Quando o software pode ser usado livremente, sem pagamento de licença, então não vai arcar financeiramente, e sem restrições quanto às funcionalidades e prazo de uso, chamamos de básico? Nada a ver, né? Chamamos de shareware? Nada a ver também, né? Chamamos de freeware? Tá aqui o nosso gabarito. Firmware você elimina, software proprietário você tem que arcar também. Então, nosso gabarito, alternativa C, beleza? Então, se você pode utilizar gratuitamente
em determinado tempo, em determinadas funcionalidades, esse tipo de licenciamento, tá? É freeware, beleza? Então, alternativa C. E agora, né, seguindo o que eu estava falando anteriormente, o que muitos alunos confundem em questão de concurso público é esse tipo de licenciamento, tá? Por quê? Esse tipo de licenciamento, que é chamado de shareware, o que acontece, gente? Você tem um determinado tempo, né, normalmente 30 dias. Nesses 30 dias você não vai arcar com preços, né? Então você vai utilizar 30 dias sem custo algum e você vai ter todas as funcionalidades do sistema. E muitas pessoas pensam que só porque esses 30 dias você utilizou ele é um software freeware. Não é. Se a partir de 30 dias você perdeu funcionalidades ou simplesmente o teu software parou de poder utilizá-lo, ele é chamado de shareware. Tá? O que é a ideia? Que você experimente, se você gostar, você adquire o teu produto. Essa que é a ideia principal deste tipo de licenciamento. Então, gente, por favor, freeware é diferente, tá, de shareware. Perfeito? Então, eles são diferentes. Não confundam isso na prova de concurso público, tá? O freeware você pode utilizar por tempo indeterminado e, consequentemente, todas as funcionalidades. Aqui você tem um tempo, beleza? Então, isso que é a grande diferença. Bom, continuando agora, nós iremos falar sobre licenciamento de software livre, tá? Para que você consiga massificar seu conhecimento sobre esse tipo de licenciamento, eu quero que vocês gravem uma palavrinha mágica, galera. Que palavrinha mágica é essa, professor? Liberdade, tá? Quando alguém fala que você tem a liberdade, significa que você tem acesso ou você pode fazer o que bem achar necessário, correto? E é essa que é a ideia que eu trago para vocês quando se trata sobre software livre. O software livre você tem a liberdade de utilizar, de estudar, de distribuir e até de melhorar. Então você pode ter 4 liberdades aplicadas a esse tipo de software. E aí se nós fizermos uma analogia, né, os tipos de licenciamento citados anteriormente, você já percebe uma grande diferença. Por quê? Software proprietário você só pode utilizar, né? Você não tem acesso muitas vezes ao código-fonte, você não pode estudar, né? Partindo do software proprietário, nós temos o software freeware, que também você pode utilizar, mas não é porque você utiliza que você pode ter acesso ao código-fonte. Shareware é como se fosse um software gratuito durante 30 dias, né? Após 30 dias você vai ter que arcar financeiramente ou você vai perder a parte de funcionalidades, né? E esses 3 tipos de licenciamento citados anteriormente, praticamente a base dele é utilização. Já o software livre já vem com a ideia que você não é só utiliza, né? Você não somente, né? Então somente só pode utilizá-lo, você pode estudar ele, você pode distribuir para um amigo, né? Para o seu namorado, para sua namorada, para o seu chefe, você pode fazer o que você quiser, tá? E aí tem uma grande questão que cai em concurso público, que cobra o seguinte, ó. Software livre, gente, ele é sempre gratuito. Verdadeiro ou falso? Pense aí. Software livre é sempre gratuito? Falso. Tá? É falso. Por que é falso, gente? Porque essa comunidade ela é espalhada pelo mundo. São vários programadores, analistas que trabalham para deixar forte uma aplicação. Só que, se você trabalha para uma aplicação ficar forte no mercado, você tem gasto com energia, você tem gasto com profissionais, você tem gasto com funcionários. Então, de certa forma, a comunidade em questão ela precisa ter sustentabilidade. E como que se dá essa sustentabilidade na parte de software livre? O que o grupo de software livre criou? Por exemplo, você quer o Linux, correto? Você quer instalar um sistema Linux, que nós sabemos que ele é gratuito, né? Se eu baixar pela internet, eu não vou arcar com nada financeiramente, porque eu estou utilizando a minha infraestrutura, por exemplo, né? Agora, se eu quero que chegue uma mídia de CD ou de DVD na minha casa, ou uma mídia de pendrive, por exemplo, eu vou pagar por esse tipo de mídia. Por quê? Queira ou não, a comunidade vai ter que ter gasto com a mídia em questão,
com a parte do transporte, né? Com a parte de transportadora, com a parte de impostos, com a parte de funcionário para se locomover. Então tudo isso tem um gasto, gera um gasto, né? Então ele pode cobrar por essa forma de envio, por exemplo, do software em questão. Ou, por exemplo, eu utilizo o Linux Ubuntu. E aí eu quero colocar na minha empresa e eu quero ter a parte de suporte, de manutenção desse software se acaso acontecer algum erro, correto? Se eu colocar as versões, eu não vou pagar nada. Agora, a partir do momento que eu queira ter o suporte, que é algo dedicado, eu vou arcar financeiramente. Então, essa, né, é uma grande diferença quando fala sobre software livre, né, e gratuito, que é chamado de freeware. Tá? Não se pode confundir em hipótese alguma isso aí, tá? Claro que existem vários softwares que não cobram a questão de utilização, a questão de manutenção, não cobram nada, mas a priori não é obrigação da comunidade de software livre arcar, por exemplo, com CD, com DVD, com suporte e manutenção. Se ele estiver fazendo isso, dê graças a Deus, porque queira ou não, ele está fazendo um baita de um serviço que não está arcando com nada. Beleza? Então essa é a grande diferença. E eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Nós temos o Linux, o Google Chrome e o GIMP. Para quem não conhece, o GIMP é um programa de manipulação de imagens, né, do Linux. Então, para massificar nosso conhecimento, né, vamos resolver questões, né? E essa questão eu acho muito interessante porque ela envolve todos os conteúdos praticamente que foram colocados anteriormente. Né? Essa questão ocorreu na Universidade Federal do Maranhão, a própria universidade foi a banca realizadora no ano de 2016 para o cargo de administrador. E eles cobram o seguinte: em relação às licenças de software, avalie se são verdadeiras ou falsas. Primeira assertiva: os programas do tipo freeware não exigem pagamentos de licença, até aqui tá ok, e não são protegidos por direitos autorais. Aqui você já elimina essa questão. Por que eu vou eliminar, professor? Porque não é porque o software é gratuito, que você utiliza sem pagar, que ela não vai ter direitos autorais. Porque se não tivesse direitos autorais, galera, é como se fosse o seguinte: eu estou utilizando um Skype, não pago nada para poder utilizar, certo? Se eu falar que aquele software é meu, eu vou estar mentindo. Por quê? Porque não foi eu que criei. Quando você cria uma aplicação, você tem que patentear ela. Você tem que falar o seguinte: eu desenvolvi aqui aquela determinada aplicação. De modo que ninguém pode falar que você é dono, né, daquela aplicação. E isso seria os direitos autorais. Então, não é porque eu estou utilizando gratuitamente que eu vou falar que aquilo é meu, que fui eu que inventei, certo? Então, essa assertiva está errada, beleza? Então, falso. E aí, pegando a parte de probabilidade de erro, que nós sempre colocamos em concurso público, se é falso, nós podemos eliminar a A, que começa com verdadeiro, a C, que começa com verdadeiro, e a E, que começa com verdadeiro. Beleza? Vamos para a próxima assertiva. Os programas do tipo shareware são gratuitos. Até então também está tranquilo. Por que é gratuito? Lembre-se que ele é gratuito até 30 dias. Após 30 dias, ele pode perder as suas funcionalidades ou deixar de funcionar. Então vamos continuar. E geralmente disponibilizados por tempo limitado ou com funcionalidades limitadas. Foi o que eu acabei de falar. Então, outra assertiva, né? Só que dessa vez ela está verdadeira. Vamos para a próxima. O software livre permite fazer distribuições e cópias para instalação. Muito bem, né? Que é um do quarto princípio. Em outras máquinas, podendo ser exigido o pagamento devido ao serviço de distribuição. Professor, o que seria esse serviço de distribuição? Lembra que eu citei a parte da mídia de CD, de DVD ou um pendrive com o executável da aplicação? Então, se você quer, por exemplo, ter essa mídia, você vai arcar, você vai pagar financeiramente, né? E ele coloca de forma bem feliz, podendo, não é que é obrigatório. Dependendo do software, ele te envia na sua casa. Dependendo, ele vai enviar? Vai, mas tem que arcar financeiramente, tá? Então, mais uma assertiva correta, né? E aí vamos analisar, né? Sabemos que ficou F, V, V. E a única alternativa que se enquadra com as nossas assertivas é a alternativa D. Então, tá aqui o nosso gabarito. Questão bem interessante porque cobra todo o seu conhecimento, né? Quando se trata, né,
sobre tipos de licenciamento. Bom, continuando, nós vamos para o último tipo, né, de licenciamento, que é chamado de código aberto, tá? Algumas bancas não falam código aberto, vai falar open source, né? Que na verdade open source, a tradução literal, é código aberto. Então se falar código aberto open source é a mesma coisa. E aí grandes pessoas têm dúvidas quando se fala sobre software livre e quando se fala sobre código aberto, tá? Qual que é o X da questão, gente? Quando se fala sobre software livre, você tem que lembrar daquela palavrinha, liberdade. O que significa a palavra liberdade? Eu posso utilizar, eu posso estudar, eu posso distribuir, eu posso aperfeiçoar, correto? Quando se fala sobre código aberto, né, você só tem acesso a utilizar o sistema em questão e você pode estudá-lo. Agora, não é porque você pode estudar o sistema que você pode fazer distribuições, né? Que você pode, por exemplo, melhorar. Quer ver um exemplo bem prático? O WhatsApp. Ou, vamos pegar o Android, certo? São softwares que a ideia deles é ser software com código aberto, né? Só que você pode, por exemplo, melhorar o Android? Não, você não tem acesso a isso. Por quê? Porque o Google, ele que delimita e determina as condições de uso. Então, lembre-se bem, não é porque eu tenho acesso a utilizar a aplicação, não é porque eu tenho acesso a estudar a aplicação que eu posso, por exemplo, né, melhorar ela ou distribuir ela. Essa que é a grande diferença quando se trata de software livre e quando se trata de código aberto. Lembre-se, eu posso ver os tijolos, mas eu não posso derrubar a parede, tá? Então lembre-se desse macete que vai facilitar e muito na hora de você realizar uma prova e que se cobre a parte de licenciamento, beleza? Então, acabamos aí a parte de licenciamento, falamos dos tipos que mais caem em concurso, que é freeware, que é gratuito, você pode utilizar. Falamos sobre software proprietário, que você para utilizar tem que pagar. Falamos sobre shareware, que é o que? Você vai utilizar 30 dias gratuitamente, após 30 dias você tem que arcar financeiramente ou você vai perder várias funcionalidades. Falamos sobre software livre, né? Que é o que? Você tem a liberdade de estudar, de utilizar, de melhorar, de distribuir. E falamos, por último, do código aberto, na qual você pode utilizar, estudar, mas você vai depender da empresa que distribuiu, da empresa que possui direitos autorais, se pode ou não compartilhar. Normalmente não pode, beleza? Porque se poder, ele já não é mais código aberto, ele se transforma, queira ou não, em software livre, beleza? Então, é isso que se cobra quando se trata sobre licenciamento, beleza, galera? Então, continuando agora, nós iremos falar, né, sobre as categorias, tá? As categorias de software, tá? E nós temos 3 tipos de categorias, tá? Nós temos o software base, nós temos os softwares aplicativos e nós temos os softwares utilitários, tá? O que é um software base? O software base está aqui na frente. É o sistema operacional, gente. Como assim, professor, software base? Sem ele, você não consegue rodar nenhuma aplicação. Por exemplo, se não estiver instalado o Windows, você consegue instalar o Word? Não. Se não está instalado o Windows, você consegue navegar na internet? Não. Então, por isso que todo e qualquer tipo de sistema operacional, ele é baseado na categoria base. Porque o próprio nome já fala, ele é a base de todo o funcionamento de um computador. Agora entendemos que o sistema operacional é a base, nós podemos verificar o que é um sistema operacional, né? Não adianta só entender que ele faz parte de uma categoria. Gente, o sistema operacional, né, por ele ser uma categoria base, ele é o principal software do seu computador. De modo que quando você liga o computador, o primeiro software que é startado, que é inicializado, é o sistema operacional. E quais são as duas funções, né, de um sistema operacional? Eu quero que você anote no seu caderninho aí um macete que eu criei e que faz muita diferença no concurso público, né? Um sistema operacional, ele tem duas funções. Ele tem a função de IHC e ele tem a função de gerenciar.
Professor, o que seria IHC? Interação homem-computador, tá? O que seria essa interação? Para quem não sabe, né, o computador ele entende uma linguagem chamada binária, tá? Ah, professor, o que seria binário? Binário é uma linguagem que você só reconhece os números 0 e 1. Aí eu pergunto para vocês, quando você navega na internet, né, ou quando você está utilizando o Word, você digita 0 e 1, 0 e 1? Não. Você entende a interface gráfica, correto? E aí é que vem a grande importância de um sistema operacional. Porque você vai ver gráfico e o teu computador vai ver binário. Então quem que faz a tradução de forma em tempo real? É o sistema operacional. Então o sistema operacional, de forma bem simples de vocês compreender, é como se fosse um tradutor online. Como assim um tradutor? Eu mando ele abrir a internet, o sistema operacional transforma aquela informação gráfica em binário e fala, ó, professor João Kleber quer abrir a internet. Ele vai executar, ele passa novamente para o sistema operacional de forma binária, o sistema operacional faz o processo inverso e transforma aquela interface binária em interface gráfica. E isso a todo e santo momento. Por isso que ele está na categoria base, porque ele é a base de qualquer funcionamento de qualquer aplicação, beleza? Se não bastasse só isso, gente, o sistema operacional também ele tem uma outra função, a função de gerenciar. Mas o que ele gerencia? Ele gerencia todo o hardware. Vimos na aula anterior o que é hardware, então seria o quê? Toda a parte física, assim como toda a parte lógica, que é o software. Então quer dizer que é o sistema operacional que gerencia o Word? Sim, porque o Word é um software. É o sistema operacional que gerencia o pendrive? Sim, porque o pendrive é um hardware. É o sistema operacional que gerencia uma impressora? Sim. É ele que gerencia todos os aplicativos? Sim. Então tudo que você imaginar, gente, desculpa, tudo que você imaginar que esteja envolvido com hardware e software, na verdade tudo, né? Porque tudo depende, ou é hardware ou software, é o sistema operacional que faz. Então, estão imaginando a importância que se tem quando se trata, né, de sistemas operacionais? Então é isso que faz. Então, lembre-se, se cair no seu concurso, o que um sistema operacional faz? Você vai lembrar o seguinte, ele faz a interação entre o homem e o computador, né? Que ele pega a parte gráfica e transforma em parte binária, e ele faz o gerenciamento de hardware e software. Então tudo que for parte de configuração de sistema, na onde você instala uma aplicação, né? Tudo que for envolvido ao computador, ao funcionamento do computador, nós falamos que é o quê? É o sistema operacional. Beleza? Então vamos responder uma questãozinha, né? Essa questão foi da Polícia Civil do Acre, né? Neste ano de 2017, para o cargo de escrivão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha, e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concursos, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar, clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.